Agora vamos falar de inflação. Hoje foi divulgado o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial. Ela deixou para trás aquele período de deflação. Em julho o índice tinha caído 0,18%, agora subiu 0,35%, mas aí veio um dado muito positivo, mesmo com essa alta, que em 12 meses a variação do IPCA 15 está em apenas 2,68%. Acho que vale lembrar que o centro da meta, que é o objetivo do Banco Central ao calibrar os juros, por exemplo, é 4,5%. E essa variação em 12 meses foi a menor registrada desde março de 99. Nós estamos na linha com o economista Luiz Roberto Cunha, da PUC do Rio de Janeiro. Professor Cunha, boa tarde. Professor Cunha, o senhor me ouve? Nós vamos retomar a ligação do professor Cunha, ele está lá no Rio de Janeiro, e eu vou aproveitar para dar alguns outros dados em relação ao IPCA 15, que essa subida agora veio muito de preços administrados. Houve o impacto do PIS/COFINS sobre os combustíveis, a gasolina nessa apuração do IPCA 15, por exemplo, ela teve um aumento médio de 6,43%, etanol 5,36%, se bem que o etanol depois teve aquela modificação do PIS/COFINS, porque havia uma limitação legal. Outro preço aí que pesou muito, preço administrado, foi a tarifa de energia. Agora nós estamos com a bandeira vermelha e recuperamos o contato com o professor Cunha. Professor, boa tarde. Boa tarde, Denise. Pois é, eu estava falando dos dois itens aí que mais pressionaram a inflação no mês, que foi a mudança da bandeira da tarifa de energia. É isso, que ainda vai subir mais no final do ano, e aumento de combustíveis, mas uma variação muito baixa em 12 meses, né, professor? Olha, bateu no piso, tá? Bateu no piso. Esse 2,68 de variação em 12 meses é o piso. Se ficar em torno de 0,45, 0,50 no final do mês, você já sobe um pouquinho. Você fechou julho com 2,71, agora caiu para 2,68 e vai ficar entre uns 2,73 a 2,77. É o piso, Denise, porque na verdade a gente continua, nós estamos pelo quarto mês seguido, maio, junho, julho e agosto, com deflação forte nos alimentos, que é uma coisa excepcional, quer dizer, não que nessa época do ano até, em função do clima, mesmo com frio, mas um clima mais ameno, tudo isso você não tivesse sazonalmente alimentos com negativos, com deflação. Mas esse ano foi uma coisa muito forte e vem sendo também no início do ano. No início do ano também alimentos ajudaram muito a inflação a ficar mais baixa. Final do ano passado também. O Banco Central até, Denise, tem colocado sempre, quando ele faz aquele relatório trimestral de inflação, um gráfico muito interessante, em que ele mostra de fato, não é? Mês a mês, janeiro, fevereiro, março, o pico e o vale, né? O pico e o piso, e mostra como no final de 2015, 2016, a alimentação do domicílio ficou sempre próximo do topo, até acima do topo, e que a partir do segundo semestre do ano passado e nesse ano até agora está ficando abaixo do piso. Então é uma situação muito interessante. É claro que isso ajuda o bolso do consumidor, porque alimento é uma coisa que pesa muito. Agora a inflação vai voltar a subir pouquinho, gradualmente, aí até o final do ano. Por quê? Porque no final do ano passado você já começou a ter essa ajuda dos alimentos. E agora os alimentos mesmo não vão ajudar tanto, mas mesmo que não subam muito, você vai subir aí gradualmente. Eu acho que a gente fecha o ano aí em torno de 3,5, 3,4, 3,5, que é um número muito bom, né? Muito baixo. Claro que a recessão, o desemprego afetando os bens duráveis, não é? Isso tudo, os próprios serviços que já desaceleraram, isso também está ajudando a botar um número baixo. Professor, as pessoas não acreditam muito. Eu estou vendo aqui internauta falando que a deflação é porque as pessoas estão comendo menos. Então tem uma desconfiança, né? Porque tem preço que sobe, né? É o seguinte, Denise, eu acho que claro que a crise é grave, claro que algumas pessoas estão passando por muita dificuldade, mas eu quero lembrar o seguinte, é uma coisa técnica, não é? Carne, por exemplo, tá? O índice de preço, ele tem carne de primeira, segunda, terceira, tem vários tipos de carne. Eu acho que a pessoa, claro, que tinha alguma capacidade de comer uma carne melhor, mudou para uma de nível mais baixo, está comendo uma coisa mais baixa. Mesma coisa em qualquer tipo de alimento, sempre tem um produto com preço um pouco menor, os próprios hortifrutos granjeiros, no final da feira, o preço de xepa. Ou seja, eu não quero discordar da questão da crise, da gravidade da crise. Isso tudo bem, mas em termos de inflação, nos alimentos, o efeito da crise não é o principal. Ele é nos bens duráveis,
ele é nas roupas, que também estão aí com deflação, embora seja época, ele é até nos serviços, que voltaram, desaceleraram muito, estão rodando ainda acima da média, mas aceleraram muito. Mas a gente tem que lembrar de que a situação é dramática para muita gente, mas no alimento tem sempre alguma coisa um pouco mais barata, como é o alimento fora de casa. Veja também, restaurante, bares, lanchonetes, também vem ajudando muito na inflação, porque a concorrência é grande, você sempre encontra um local um pouquinho mais barato que o outro. E inflação é uma média de preços, né, professor? É uma média de preços. Tem preços que caem e aí acaba compensando, então a pessoa tem que pesquisar e tentar fazer com que a própria inflação seja mais baixa do que a média, né? A sua inflação pode sempre ser mais baixa que a média se você pesquisa, compra mais barato, busca as ofertas, ou seja, você pode fazer a sua inflação ser menor do que a média, mas a média é uma questão técnica e acho que o Brasil tem uma grande coisa, Denise. No Brasil, a gente, há muitos anos, desde a época lá do regime militar e tal, onde havia lá umas manipulações, você não pode desconfiar do resultado da inflação, porque são vários institutos, o IBGE tem uma qualidade enorme de trabalho muito bom, e o resultado mostra tudo mais ou menos, em termos de índice de preço ao consumidor, caminhando mais ou menos no mesmo sentido. Agora, professor, com base nesse comportamento da inflação até agora, eu conversei com alguns analistas que já estão prevendo uma inflação mais baixa, que talvez possa fechar esse ano em torno de 3,5%. O senhor acha que é por aí mesmo? Não, meu número é esse. Meu número é 3,4, 3,5. Como eu disse, ela vai subir gradualmente os 12 meses aí, mas vai fechar. Se você tiver 0,50 agora em agosto, está no fechamento do mês para o IPCA, vai para 2,77. Se você rodar a 0,40 até o final do mês, setembro, outubro, novembro, dezembro, você fecha com 3,58. Se rodar 0,35, fecha com 3,37, ou seja, alguma coisa entre 3,4 e 3,5 aí, a menos que tenha aí uma surpresa de algum aumento de imposto e tal, mas a gente já viu que o governo está fugindo de novo aumento de imposto, até porque a reação da sociedade foi muito grande, do próprio Congresso também foi muito grande. Já chega o PIS/COFINS, né? Já chega o PIS/COFINS, embora a parte fiscal seja uma calamidade no Brasil. Quer dizer, eu acho que a gente tem que entender, e os nossos ouvintes têm que entender, não é, de que aquela inflação grande do passado, que a gente tinha lá, era uma forma de esconder o problema fiscal. Não é, porque a inflação comia o rendimento dos aposentados, o salário dos funcionários públicos, a rentabilidade das aplicações, ela era uma forma de salvar o Estado brasileiro lá no passado. Agora, na realidade de uma inflação baixa, não é? O fiscal é o problema, e o fiscal é um problema sério. Não é? O governo tem uma gravidade, uma crise fiscal, que pode, no futuro, afetar todos nós, inclusive com a volta da inflação. Então, para fecharmos com essa situação fiscal que o senhor ressaltou e esse comportamento da inflação, o senhor vê condição de Banco Central derrubar a taxa básica de juros para até 7,5% no final do ano? Pode ir além disso? Ele começou atrasado, o Banco Central confessa que atrasou, ele podia ter começado um pouco mais forte lá em setembro, quando ele tinha preocupação com a alimentação, exatamente porque ela vinha subindo muito e depois ficou muito abaixo. Ele tinha preocupação com serviços, que também desaceleraram. Agora ele está correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim, mas ele chama a atenção de que reformas, porque a questão, o Banco Central tem que ter credibilidade, senão ele baixa a taxa de juros Selic e a taxa longa, que é o que pesa no bolso do cartão de crédito, do empréstimo da empresa, do empréstimo do CDE, a Selic sobe, ou seja, se o Banco Central não tiver credibilidade, ele baixa a Selic, mas a taxa de juros, das operações de crédito sobe. Então, ele também não pode ir muito além daquilo que é necessário. Acho que 7,5 é um bom número para a Selic. Abaixo disso, mesmo com a inflação de 3,5 desse ano, a inflação ano que vem não será de 3,5, especialmente se a economia começar a se recuperar. Vai para uns 4, 4,5. Aí você já fica com uma taxa de juros real para a situação fiscal brasileira, infelizmente, muito baixa. O problema é fiscal. Eu acho que a sociedade, o Congresso, tem que entender de que esse é o grande risco do futuro do Brasil. Infelizmente, mas muita gente não entende porque é mais complexo. A inflação bate no bolso, o fiscal fica escondido e a gente acha que... Tem gente em Brasília que acha que dinheiro nasce na grama, igual grama. Vai nascendo, a gente coleta ali e vai gastando e vai jogando fora. Certo, nós conversamos com o Luiz Roberto Cunha, economista da PUC do Rio de Janeiro, especialista em preços. Professor Cunha, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, sempre um prazer falar com vocês, a gente mesmo não é tendo que dar uma notícia, uma preocupação grande. Um abraço. Mas pelo menos estão falando de inflação mais baixa. Isso, essa é a grande notícia.